Navegação. Seu app provavelmente vai precisar de alguma forma dela. Elas estão por todo lado e vão te dar muito trabalho para desenvolver. Mas, no mundo do React Native, nós temos um salvador, o React Navigation. Ele provê os componentes mais comuns, como o Stack Navigator, que é usado para empilhar telas, e o Bottom Tab Navigator, que é aquela barra inferior que estamos tão acostumados. Quando a complexidade dos apps aumentam, é comum ver os dois trabalhando juntos, através de navegadores alinhados. Aqui nesse exemplo, eu tenho uma Bottom Tab que tem dois itens, e cada um é uma stack diferente. E um comportamento muito útil quando se trabalha com esses cenários mais complexos é de como sumir com a tab bar em uma tela específica. E nesse vídeo a gente vai criar um hook UseTabDisplay que vai nos permitir a controlar isso. Esse último exemplo dos navegadores combinados é como ficou depois de adicionar o Tab Navigator nessa aplicação, que é um projeto pessoal. Então vamos desenvolver isso juntos. Aqui em app.tsx eu importo um Navigation Container e meu componente Router e então renderizo eles dessa forma. Podemos abrir o componente Router em navigation/index.tsx para entender melhor o que ele faz. Aqui eu uso esse hook useProfile que pega o perfil do usuário e, se esse perfil existir, quer dizer que o usuário está logado, eu renderizo a minha root routes. Caso contrário, eu renderizo a auth routes. E cada uma dessas routes é uma stack diferente. Por fim, eu faço um export default dessas routes. E se a gente for dar uma analisada melhor nessa root routes, a gente vai ver como que é criado essa Stack Navigator. Então primeiro eu tenho que importar esse método createStackNavigator. E como eu estou trabalhando com TypeScript, eu defino esse type, onde cada key é o nome de uma tela que eu tenho, e no valor eu posso definir os parâmetros para chamar essa tela. Undefined não tem nenhum parâmetro. É importante que tenha a tag export nesse tipo, que a gente vai usar ele lá no Tab Navigator. Aí, para realmente criar o Stack Navigator, eu chamo o createStackNavigator e passo esse rootStack para unlist, que vai fazer a tipagem do meu stack. Então, eu defino uma função, que vai ser um functional component, que basicamente retorna meu navigator com todas as telas. O que eu vou fazer é englobar esse Stack Navigator em um Tab Navigator. Então, a gente vai criar um novo arquivo, tab.routes.tsx. Aqui eu vou importar Navigation Screen Params e Create Bottom Tab Navigator, que é para criar o Tab Navigator. Já o App Routes e o rootStack para unlist é a stack que a gente já tem criada. Então, assim como no meu Stack Navigator, eu vou criar um type para definir quais vão ser as telas do meu Tab Navigator. Só que dessa vez tem uma peculiaridade. O map ele é um conjunto de telas. Ele é o Stack Navigator que tem várias telas dentro. Então eu passo o meu type da minha stack, que é o rootStack para unlist, para o Navigator Screen Params. Assim eu tenho a tipagem correta de todo o Navigator. A outra tela vai ser o Profile e ela é realmente somente uma tela, então ela vai receber o User ID. Aí eu chamo Create Bottom Tab Navigator, passo a minha tipagem e já crio o meu componente que vai renderizar essas rotas. Para adicionar uma tela é bem simples, dentro do tab.navigator eu crio uma tab.screen, coloco o nome e coloco qual componente ele deve renderizar. Nesse caso, esse componente é o Stack Navigator em si. Certifique-se de fazer o export default desse tab routes. E agora lá no nosso index, a gente vai trocar o nosso root routes, que é o Stack Navigator, e vai renderizar o Tab Navigator, que é o Tab Routes. Agora é só salvar e já deve ser renderizado aqui nosso Tab Navigator. Bem, tem esse header aqui que eu não quero, então lá nas nossas Screen Options a gente pode setar Header Show como false e ele já vai ser removido. Para terminar de popular o nosso Tab Navigator, então a gente vai importar Profile, que é uma screen que eu ainda vou criar, e esses dois SVG, que vão ser os ícones das telas. Para eu setar esse ícone, em Options eu coloco Tab Bar Icon, eu tenho acesso às propriedades Color e Size e eu retorno o SVG. A mesma coisa vale para outra tela, que vai ser a tela de Profile. Então eu coloco o nome Profile, o componente Profile que eu ainda vou criar e as Options com o Tab Bar Icon. Então eu vou rapidamente criar esses componentes, a começar pelo Profile. Em Screens eu vou criar um novo arquivo chamado profile.tsx. Aqui eu vou só retornar uma view que vai ter um flex para centralizar tudo no centro e um text escrito Profile. Já para os meus dois SVG, em assets/index, eu vou adicionar eles. Eu tenho instalado a biblioteca React Native SVG, por isso que eu consigo escrever os SVG dessa forma aqui.
E pronto, já está bem legal, a gente já tem aqui as duas tabs, Profile e Map, porém quando a gente entra nessa tela de adicionar um novo item, a tab bar não some e é esse o comportamento que a gente está procurando. Então para criar nosso hook, eu vou criar um novo arquivo useTabDisplay. Começando pelos imports, eu preciso de dois hooks, o useLayoutEffect e useMemo. O tabParamList, que é a tipagem que a gente criou para o nosso tabRouter, então a gente pode ver ele aqui. Também vou precisar do bottom_tab_screen_props para inferir a tipagem e essa função que vai me retornar o nome da tela que está focada. Então já vou criar uma arrow function aqui para o meu hook. Ele vai receber como parâmetro um objeto que vai ter o navigation e o route, que são elementos do React Navigation, e para fazer a tipagem dele, a gente vai usar um genérico. Vamos dar uma pausa para entender o que está acontecendo aqui. Para fazer a tipagem dos parâmetros Navigation e Route, precisamos usar o bottom_tab_screen_props. Ele recebe o type que foi usado na criação do Tab Navigator, que é o tabParamList, e a tela que queremos usar desse Navigator. Como queremos que o hook possa ser usado em qualquer uma das telas, criamos o genérico tabScreen. Para garantir que não seja passada uma tela que não existe, colocamos a notação extends_key_of_tabParamList. Isso assegura que o valor de tabScreen seja uma das keys que estão no tabParamList. Agora vamos adicionar o parâmetro screens, que são as telas da stack em que a tab bar vai ser visível. Para fazer a tipagem, vamos usar outro genérico, que deve ser o type da stack que nossas telas fazem parte. E vamos fazer a união da tipagem atual com a nova. Vamos usar a mesma notação keyOff, porém, diferente do tabScreen, usamos o array para que possa ser passado mais de uma key. Já já a gente vai ver na prática o funcionamento. No corpo da função, eu declaro um visibleRoutes, que é um useMemo, para não recalcular o array de screens sem necessidades. E a lógica vai toda dentro do useLayoutEffect. Primeiro, eu pego a rota que está em foco e aí eu chamo navigation.setOptions. Aqui eu vou acessar a propriedade display de tabBarStyle e vou colocar a seguinte condição. Se o array visibleRoutes, ou seja, o array com as telas que devem ser visíveis, incluir a tela que está em foco atualmente, eu coloco o display como flex. Caso contrário, o display é none. Aqui, o TypeScript reclama que routename é uma string e não uma key de stack, então eu faço o casting e forço a tipagem. Por fim, eu adiciono o navigation e router no array de dependência e nosso hook está pronto. Para usar ele, eu vou importar em app.routes, que é onde eu criei o meu Stack Navigator. Vou importar também o bottom_tab_screen_props e o tabParamList, pois vou precisar acessar o navigation e o route para passar para o hook. Aqui a gente define o bottom_tab_screen_props, passa o nosso tabParamList e aqui a gente pode passar diretamente qual tela que a gente vai ter, ela pode ser fixa. Então a gente passa o map e aí é só fazer um ajuste aqui no componente que ele estava retornando diretamente um JSX, mas agora eu preciso usar um hook no corpo dele. Então eu coloco o JSX em volta desse return e removo a tipagem ali do React Functional Component. Agora vamos usar o hook. Eu chamo useTabDisplay e passo como parâmetro navigation, route e o array de screens. Eu preciso passar também os genéricos. O primeiro é a tela do Tab Navigator, que vai ser a mesma que eu defini logo acima. E o segundo é a tipagem da stack desse arquivo que a gente está trabalhando. O legal de usar TypeScript é que, se eu passar outra tela do Tab Navigator, ele vai dar erro de tipagem no Navigation e no Route. E, na hora de adicionar as telas que vão ser visíveis, eu tenho o autocomplete para ajudar. Eu adicionei essas três telas, a Home é essa tela do mapa. Quando eu clico nesse botão, eu abro a tela MapType, que continua com a tab bar visível. Porém, ao clicar na barra de busca, eu abro a tela Search Screen, que não está no array, e aí a tab bar some. O código está quase perfeito, porém ao dar refresh na página, a gente vê que a gente está na home screen, porém a tab bar não está aparecendo. A gente pode ir para outra tela e voltar, e aí ela vai começar a aparecer. Isso é por causa que se o usuário não fizer nenhuma ação, o routename ele vai ser como undefined. Então eu tenho que adicionar mais uma cláusula aqui que se o routename for undefined, a tab bar vai ser visível. Pronto, posso dar um refresh novamente e tudo vai estar funcionando perfeitamente. E esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês, espero que ajude bastante. Se quiser, deixa o like aí, se tiver gostado, é isso, tchau, obrigado.